Eu sou da polícia e tô aqui para te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos. Bom dia, pessoal que está assistindo aí. Estamos com 58 pessoas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Depois o Sérgio me dá um ok, ver se o som está saindo tudo certo aí nos comentários. Vou compartilhar com vocês aí o material, nosso material aí, para gabaritar a parte de criminologia. O pessoal já está dando um joinha aí, bacana. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, professor Rodrigo Montes, professor de criminologia. E a gente vai conversar um pouco aí, né, desse edital que veio uma surpresa em 2023, um pouco mais extenso. Eu sei que a galera está um pouco com medo aí dessa parte de criminologia racial, queer, feminista. Vamos falar um pouquinho de tudo aí, tá? Mas principalmente nosso objetivo aí é a gente mostrar para vocês o seguinte, que a VUNESP não é a academia de polícia. Para quem não me conhece, eu sou professor da academia de polícia desde 2019, né? Já tem 5 anos aí de docência na academia de polícia e sou professor justamente da área de criminologia, né? Conheço vários membros da banca da academia de polícia, né? E assim, as perguntas virão de forma geral aí, nós teremos perguntas de todos os tópicos do edital e nós temos que estar preparados. Claro, não vou entrar no mérito aqui, a professora Sandra já falou toda a parte aí da dicção, pronome de tratamento, tudo que é importante para vocês, mas vamos aqui na parte de criminologia, porque tem coisas que eu chamo atenção para vocês, que eu não trabalharia lá na VUNESP, mas que aqui para a gente é importante para a nossa prova da Academia de Polícia, beleza? Vamos com tudo então, sem enrolação, a gente tem muita coisa para falar. Para quem não lembra, esse é o nosso edital de criminologia, o maravilhoso edital de criminologia que assustou muita gente, mas que eu tenho certeza que a galera que está aqui no Concurseiro Pro vai gabaritar. Eu quero ver todo mundo falando, professor Rodrigo Montes, foi muito mais fácil do que eu imaginava. E isso vai acontecer. Beleza? Sem enrolação, nós temos um tempo aí contado. Eu sei que vocês estão com um sábado lotado de aulas, não vou atrasar, então vamos começar com tudo, tá? Em cima desse primeiro tópico. Para quem não me conhece de novo, professor Rodrigo Montes, né? E também perito criminal aqui no estado de São Paulo, professor da Academia de Polícia. Já sigam lá depois no meu Instagram, @prof.rodrigomontes, e vamos com tudo aqui em cima desse nosso tópico. Primeiro tópico do edital, então, conceito, método, objeto e finalidade da criminologia é um tópico mais tranquilo. E uma das perguntas que já foram feitas no passado, criminologia é uma ciência? Pessoal, essa pergunta não tem divergência doutrinária, é claramente a resposta que sim, criminologia é uma ciência. Mas que tipo de ciência que é? Calma, jovem, nós vamos chegar lá. Ela é uma ciência por qual motivo? Toda e qualquer disciplina que tem método e objeto e finalidades próprias são considerados uma ciência. Então a resposta está no próprio edital, porque olha aqui, no edital nós temos aqui que ciência é tudo que tem o quê? Método, objeto e finalidade. Essa ficou fácil para você. Então nós vamos responder que sim, excelência. Criminologia é uma ciência porque possui métodos e objetos e finalidades próprias. Agora começa a ficar bonito. Então nós já temos a primeira resposta, que criminologia sim é uma ciência. Mas vamos para a segunda pergunta.
Desde quando criminologia é considerada uma ciência? E essa pergunta não caiu, ela despencou em concursos passados, em provas passadas da Academia de Polícia. E desde quando? Pessoal, vamos parar para pensar uma coisa. Uma preocupação que a gente não tinha tanto na época da VUNESP com questões de múltipla escolha, mas que aqui a gente precisa ter uma preocupação porque é a Academia de Polícia está fazendo. Não despreze a escola clássica e não despreze a escola positiva. Confia em mim, confia no que eu estou falando para vocês. Sabe por quê? Porque a escola clássica, lá em 1764, com César e Beccaria, onde ele traz uma obra chamada Dos Delitos e das Penas. Nessa época, pessoal, os estudos nem era chamado de criminologia ainda, mas os estudos eram feitos de forma abstrata, na ponta do lápis. Não tinha ainda a experimentação, que é chave para a criminologia atual. Então a gente nem vai considerar que nessa época era uma ciência. Na época da escola clássica era uma pseudociência. Ah, interessante. Mas então quando que a criminologia passa a ser considerada uma ciência? Quando que a criminologia considera, então, que nós temos aí? Ela vem com César e Lombroso na escola positiva. A escola positiva, por mais que tenha ali como seu principal expoente César e Lombroso, talvez questionável por suas definições e por suas explicações criminais, César e Lombroso estudou mais de 6.400 corpos entre vivos e mortos, mas principalmente condenados. E a relação dele foi: vamos buscar, por meio da antropologia criminal, relações entre os traços fisionômicos desses indivíduos e a criminalidade. E aí o que acontece? Por meio desse estudo e dessa relação, César Lombroso começa a entender que os traços físicos de determinados indivíduos poderiam indicar que aquele indivíduo tem um determinismo biológico, ele tem uma carga genética hereditária que estaria relacionada ao crime e que ele, hoje ou amanhã ou depois, iria aflorar essa criminalidade. Portanto, é um criminoso delinquente nato e com a sua obra Lobo, ou Homo Delinquente, que traduzindo seria O Homem Delinquente, em 1876, ele publica essa obra, O Homem Delinquente. Então, como ele foi o primeiro a colocar a mão na massa, a realizar as experimentações, nós temos aí que César Lombroso, ele é considerado o pai da criminologia, justamente por causa disso, por causa que ele traz o marco científico de César Lombroso. Professor, então quer dizer que a criminologia é uma ciência desde o marco científico que vem com César Lombroso? Sim. Exatamente isso que nós estamos falando, porque o marco científico foi por ele ter feito as primeiras experimentações e ter utilizado a criminologia de forma indutiva pela primeira vez. Isso quer dizer, partindo de situações particulares, daqueles condenados que foram estudados, ele começou a generalizar, trazer para o geral aquelas regras de que pessoas que possuem barba rala, que possuem a fronte fúlgida, né, que seria a fronte inclinada, pessoas que possuem bochechas em formatos de maçã, são pessoas que têm predisposição criminal, e aí são pessoas que já nasceram com essa carga biológica. E aí traz a ideia do determinismo biológico, né? Bom, então o marco científico vem com a escola positiva de César e do seu principal expoente, César Lombroso. Show! Isso tem que saber muito, beleza? Bom, vamos lá seguir então. O reconhecimento internacional. Quem é que deu o devido reconhecimento internacional? O termo criminologia ele passou a ser bastante conhecido em 1885, porque teve um indivíduo chamado Rafael Garófalo, que publicou uma obra chamada Criminologia. Então, Rafael Garófalo, também membro da escola positiva, trouxe aí o reconhecimento internacional de criminologia. Por quê? Porque em 1885 ele publica essa obra Criminologia e aí expande no mundo todo. Todo mundo começa a conhecer o termo criminologia e o que de fato importa para a criminologia. Eu adiciono ainda nesse material um outro ponto, o pai da sociologia criminal. Quem é que é o pai da sociologia criminal? O pai da sociologia criminal é um indivíduo chamado Enrico Ferri. Enrico Ferri, pessoal, ele é genro de Lombroso. Ele não vai criar
um problema ali com o Lombroso. Ele vai concordar, né? Porque genro tem que concordar com o sogro. Então ele vai falar, Lombroso, concordo contigo. A carga genética, biológica, ela faz muita influência no indivíduo também. Mas peraí, não é só a carga biológica, Lombroso. Nós temos influências sociais, influências do meio externo. Então Enrico Ferri é o primeiro a trazer, dentro da sociologia criminal, as influências externas. E com isso, ele traz e publica algo que a gente vai chamar de saturação criminal. Meus amigos, o que é a lei de saturação criminal de Enrico Ferri? Saturação criminal falava o seguinte, um líquido, ele dilui mais fácil em determinadas temperaturas em outro líquido. Isso quer dizer o quê? Ele falava o seguinte, que aquele meio social, aquelas condições sociais em que aquela pessoa vivia, ela produzia com mais facilidade determinados tipos de crimes. Isso quer dizer o quê? Claro, nós sabemos que a criminologia não é uma ciência exata. Mas pensa comigo, um indivíduo que nasce em um ambiente, cresce em um ambiente com muita promiscuidade, com tráfico de drogas em céu aberto, e aquele ambiente ele vai influenciar as pessoas ali a também seguirem esse caminho. Não que elas seguirão, não é exato. Tem pessoas que nasceram e cresceram nesse ambiente que têm uma vida digna e honesta. Mas o Ferri fala, pela lei de saturação criminal, as condições sociais daquele ambiente determinarão as condições criminais que poderão existir no futuro. Então, é a lei de saturação criminal, o quanto o meio social influencia nas decisões daquele indivíduo. Então, de bola, vamos seguir, então. Depois, no final, eu abro um espaço e a gente responde as perguntas, tá bom? E vamos lá para a parte onde nós vamos falar sobre os objetos da criminologia. Como objetos da criminologia, nós temos o crime, criminoso, vítima e controle social. Isso não é segredo para ninguém, nós já sabemos disso. Essa é a pergunta mais fácil da prova oral, se alguém fizer, quais são os objetos da criminologia. Eu não vou nem ficar batendo em cima disso, mas nós temos que saber que o crime foi o primeiro objeto, o criminoso foi o segundo objeto a ser estudado, principalmente na época da escola positiva. A vítima e o controle social vieram pós-Segunda Guerra Mundial. A vítima e o controle social, eles vêm nesse terceiro momento ali, né, que é o momento pós-Segunda Guerra Mundial, século XX, né, onde nós temos ali a atenção voltada para a vítima. E sem enrolação. Primeiro ponto que nós temos que falar sobre o crime. Crime para o direito penal é um fato típico, antijurídico e culpável. Para a criminologia, o crime é o quê? Para pensar. Se o cara da banca estiver lá de frente contigo, de terno, gravata, olhando os teus olhos e perguntar, defina o crime para a criminologia. Vai falar, meu Deus do céu, eu sei o que é crime para o direito penal, eu sei tudo de crime, mas eu não sei o que é crime para a criminologia. Calma, jovem, calma. Nós vamos fazer isso agora. Por quê? Porque o primeiro ponto que nós vamos ter aqui, o crime para a criminologia é um fenômeno individual, comunitário e social. Não é apenas um fenômeno individual, mas também um fenômeno comunitário e social. Pronto. Definimos crime para a criminologia. Nós sabemos que nem tudo que o direito penal considera como crime é considerado crime para a criminologia. Porque para ser considerado crime para a criminologia, inclusive a criminologia questiona tipificações penais do direito penal, tem que ter 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é a incidência massiva. Esse crime ele tem que acontecer de forma massiva, não apenas aqui na nossa cidade, mas tem que acontecer de forma genérica no mundo todo, ou pelo menos em parte que atinja boa parte da população. Não pode ser um fato isolado. Para que seja considerado um crime, esse fato ele não pode acontecer de maneira isolada. Para que seja crime, tem que ter o quê? Incidência aflitiva. Incidência aflitiva tem que causar dor, tem que causar um certo prejuízo àquela pessoa. Além de incidência aflitiva, tem que causar um prejuízo, tem que causar alguma dor, alguma sensação ruim. Para ser considerado crime para criminologia, tem que ter persistência espaço-temporal. Não pode ser um fato que aconteceu somente em 2024. Nunca aconteceu em outro período. Somente aconteceu nesse período de 2024, foi só nessa época. Não, tem que ter persistência espaço-temporal. O furto, ele existe desde que o mundo existe praticamente. Então, tem persistência espaço-temporal. E tem que ter inequívoco consenso. O que é inequívoco consenso? Significa que a maior parte da população concorda que aquilo deva ser considerado um crime. Ou seja, se perguntar para a população se o roubo ele deva ser considerado um crime, claro, a população como um todo vai considerar que sim. Então, há um inequívoco consenso. Agora vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar.
Determinadas condutas que não causam incidência aflitiva, talvez não deveriam ser consideradas crimes para a criminologia, que o direito considera como crime. Violação de domicílio. Ah, o cara entrou no meu domicílio, mas não furtou nada e depois saiu. Se você nem sabe que ele entrou, para a criminologia, isso não deveria ser considerado crime, porque não houve incidência aflitiva, mas para o direito penal é considerado. Vamos pensar no álcool. O álcool tem incidência massiva? O pessoal bebe muito álcool no mundo todo? Opa, incidência massiva total. Tem incidência aflitiva? Pô, o álcool no trânsito, né? As pessoas podem causar acidente, causar dor, causar mortes. Então tem incidência aflitiva. O álcool existe há muito tempo? Ou foi só em 2024? Meu Deus, o álcool existe há muito tempo, né? Inclusive, o pessoal, depois que for aprovado no prova oral, vai ficar mais perto ainda desse álcool. Então, olha só, a persistência temporal, espaço-temporal é gigantesca. Então, estamos chegando lá, estamos quase considerando o álcool como crime. Falta só o inequívoco consenso. Aí eu pergunto para a população, de forma geral, o álcool deve ser considerado crime? O consumo de álcool? O pessoal vai falar, não, álcool não, pelo amor de Deus, álcool não. Então, não atende o quarto conceito, que é o inequívoco consenso, portanto, para a criminologia, o consumo de álcool não é considerado um crime. Beleza? Vamos lá para o segundo objeto criminoso. Pessoal, para a criminologia, o criminoso, na escola clássica, ele é o quê? Um pecador. Por que ele é um pecador? Porque na escola clássica ele é dotado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Portanto, se o indivíduo ele tem o seu livre-arbítrio, nós estamos falando que o quê? Esse indivíduo tem a opção de escolha do mal e do bem. Portanto, se ele opta por livre escolha o caminho do mal, portanto, ele é um ser pecador, e aí ele será retribuído o mal pelo mal que ele cometeu. Portanto, o criminoso para a escola clássica é visto como um ser pecador, já que ele é dotado de livre-arbítrio. Quem é o criminoso para a escola positiva? É um ser delinquente nato, é um ser que tem sua carga genética, é o tal do determinismo biológico. Portanto, aqui nós vamos considerar ele como um ser atávico. O que é um ser atávico? Um ser atrasado, um ser degenerado, um ser que tem a sua carga biológica determinada. Então é a ideia do determinismo biológico. Bom, muito bom. E quem é o criminoso para a escola correcionalista? O criminoso para a escola correcionalista é um ser que necessita de ajuda. Opa! É um ser que necessita de ajuda. Para essa escola, a pena tem função terapêutica. Ou seja, nós precisamos educar esse indivíduo para que ele saiba, né, para que ele tenha a educação e possa ser responsabilizado pelos seus atos. Então, para essa teoria, a pena ela tem uma função terapêutica, já que esse indivíduo é um indivíduo que necessita de ajuda para a escola correcionalista. Para a teoria marxista, o criminoso ele é um ser que é produto de uma sociedade que é capitalista. Então, para essa teoria, culpável é a sociedade capitalista. Então, ela coloca toda a carga de culpa no crime na sociedade capitalista. Então, ela não vai colocar o criminoso como sendo algo culpável. Ela vai considerar que o criminoso é um produto dessa sociedade capitalista. Beleza? Vamos lá, então, os 4 objetos da criminologia. Falamos sobre o criminoso, vamos para a vítima. 3 períodos que a vítima passou, né? O primeiro período, protagonismo. Quem é o protagonismo aqui para a vítima? Idade de ouro, idade que a gente vai chamar de vingança privada. Por que época da vingança privada? Porque aqui a vítima fazia justiça com as próprias mãos. A vítima fazendo justiça com as próprias mãos, nós temos o quê? É lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Justiça com as próprias mãos, né? Eles seguiam o código de Hammurabi. Se a pessoa ia lá e matava seu irmão, você tinha o direito de ir lá e matar o irmão daquela pessoa. Justiça com as próprias mãos. Por isso chamado de vingança privada. Por quê? Porque a vítima era a protagonista. Ela decidia qual era a justiça que seria tomada. Portanto, justiça com as próprias mãos.
Outro período chamado de neutralização. Aqui é o Estado que vai determinar. O Estado, por que chama neutralização? Porque o Estado neutraliza esse protagonismo da vítima. Agora é o Estado que vai decidir quais são as penas e quem vai ser penalizado. Ainda que no primeiro momento o Estado aplicava penas desproporcionais, desconhecidas, injustas, incertas, né? E aí sendo totalmente arbitrária. Mas é um período de neutralização, onde o Estado começa a determinar quem é que deve ser considerado culpado. E depois a gente passa para um terceiro momento, onde nós temos o período do redescobrimento pós-Segunda Guerra Mundial. Por que pós-Segunda Guerra Mundial? Devido às atrocidades do nazismo, a quantidade de vítimas que nós tivemos no nazismo, nós percebemos ali que a vítima ela passa a ter uma certa olhar diferenciado do mundo, onde são criados, então, mecanismos de proteção à vítima. E aí, mais importante do que isso, a gente começar a preocupar com a vítima no processo. A vítima era esquecida. Tinha um processo, eu queria saber quem é o criminoso e qual é o crime. Eu queria, eram as duas preocupações. Vamos punir o criminoso e deixa a vítima de lado. Não é assim. A vítima agora ela faz parte do processo, porque ela tem direito a ressarcimento, indenização, reparação de seus danos e também a ter voz no processo, né? Então, é um período que começa a ter essa mudança pós-Segunda Guerra Mundial. Com isso, surge a ONU em 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e diversos outros mecanismos de proteção à vítima. Dou exemplo aqui no Brasil, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente, protegendo as vítimas de crimes, vítimas específicas de crimes. Então, é um período que a gente chama de redescobrimento, onde o mundo todo começa a ter um olhar diferenciado para a vítima, buscando sempre aquilo que a gente chama de status quo ante. O que é status quo ante? Voltar ao seu estado normal antes do crime, beleza? Ao seu estado natural. E aí, por fim, nós temos como objeto da criminologia, né, o controle social, que é o controle formal e o controle informal. O controle formal, ele que vem das nossas instituições, nós temos aqui que ele tem um caráter de sanção, de punição. O controle formal ele tem caráter de sanção. O controle informal ele tem caráter educativo, caráter social. Caráter social. Então, claro, no controle formal nós temos as instituições do Estado, Polícia, Ministério Público, Forças Armadas, né? E no controle informal nós temos aí os nossos laços de amizade, né? A religião, o trabalho, enfim. No controle formal, nós temos a primeira, segunda e terceira seleção. Na primeira seleção, nós temos a Polícia Judiciária. Na segunda seleção do controle formal, nós temos aqui o Ministério Público. E na terceira seleção, nós temos o quê? O Judiciário e também as forças, o sistema penitenciário. Nestor Sampaio considera também as Forças Armadas dentro da terceira seleção. Nós vamos considerar o Judiciário mais o sistema penitenciário. Tá? Se lá na prova perguntar das Forças Armadas, cita a corrente doutrinária. De acordo com o Nestor Sampaio, as Forças Armadas também são consideradas como terceira seleção do controle social formal. Excelência! Beleza? E como nós temos aqui o controle social formal e informal, nós temos o policiamento comunitário, que integra tanto o controle formal, mais o controle informal. Beleza? Tanto o controle formal quanto o controle informal. Esse é o policiamento comunitário. Show de bola! Se você está gostando, deixa aí o seu curtir, o seu joinha. Estou vendo o pessoal mandando coraçãozinho. Obrigado. Vamos com tudo, que a gente tem muito assunto para falar. Pessoal, vamos falar dos métodos da criminologia. O cara da banca ele vai olhar no teu olho e vai falar: meu amigo, candidato, futuro policial civil de São Paulo, eu quero saber quais são os métodos da criminologia. Se ele faz essa pergunta para mim, eu olhava no olho dele e pensaria assim: será que esse cara está me perguntando dos métodos de trabalho ou dos métodos científicos da criminologia? Aí eu ia falar: eu não vou contestar o cara da banca. Eu vou entrar na pergunta dele e vou responder o que ele está me perguntando. Aí eu vou chegar para ele e vou falar o seguinte: meu amigo da banca, excelência. Não vou falar meu amigo da banca, só excelência. Excelência, de acordo com os métodos da criminologia, nós vamos considerá-los como métodos de trabalho, os métodos empírico e interdisciplinar, que utilizam o indutivismo, que utilizam também o meio indutivo
para explicar o fenômeno criminal. Por outro lado, nós temos os métodos científicos, considerados como o método biológico e o método sociológico. Pô, show de bola, você falou dos dois. Sim, se ele só fala método, eu não sei se ele está falando do método de trabalho ou do científico, então vamos falar dos dois. Eu tenho como método de trabalho o empírico interdisciplinar, que utilizam o indutivismo, e nós temos também os métodos científicos, biológico e sociológico. O método de trabalho empírico, nós vamos surgir com uma outra pergunta. Candidato, o que é método empírico para a criminologia? Excelência, o método empírico, ele é um método que parte da observação da realidade. Cara, será que está faltando eu falar alguma coisa? Foi muito curta essa resposta, não interessa, é a resposta certa. O método empírico é aquele que parte da observação da realidade. Acabou, você respondeu o que ele perguntou. Meu amigo, o que é o método interdisciplinar? O método interdisciplinar é aquele em que há várias disciplinas que cooperam com a criminologia para que ela, de forma autônoma, possa explicar o crime. Bum, o cara vai olhar para você e falar, meu Deus, esse cara estudou muito. Por quê? Porque você mostrou para ele que você sabe que o interdisciplinar exige uma cooperação entre essas disciplinas. Além de uma cooperação entre essas disciplinas, nós vamos ter o quê? Que elas servem como base para a criminologia formular as suas próprias explicações. Portanto, a criminologia, apesar de interdisciplinar, ela é uma disciplina autônoma, porque ela, por si só, fornece as suas explicações do fenômeno delitivo, beleza? Mas tem como base o meio interdisciplinar, já que ela recebe cooperação de diversas disciplinas. Como é que eu vou explicar o fenômeno criminal a partir de um transtorno bipolar daquele agente, sem estudar a psiquiatria forense? Sem estudar psiquiatria forense. Então, existem áreas que são interdisciplinares da criminologia. Lá, no método biológico, ele também pode ser chamado de exógeno. Dentro do endógeno. Dentro do método biológico, nós temos aqui que ele pode ser chamado de endógeno. Dentro do meio sociológico, nós temos aqui que ele pode ser chamado de exógeno. Endo significa interno, exo significa externo. Vamos lá. Algumas obras tratam o meio sociológico como sendo mesógeno também. Não misógino, pelo amor de Deus, não vai confundir. Mesógeno, que seria do ambiente, que seria externo. Influências externas. Gente, a explicação do crime, ou ela tem que partir de fatores internos do indivíduo, e aí já entra um pouco na criminologia clínica, ou de fatores externos ao indivíduo. Uma pergunta que teve na última prova oral 2022 da Academia de Polícia. Por motivo religioso, um grupo de jovens vai lá e realiza crimes sexuais contra aquelas vítimas. Olha a resposta que ele te deu na pergunta. E aí ele pergunta, qual é o fator condicionante da criminalidade? O cara fala, meu Deus do céu, eu não estudei isso para a VUNESP. Ah, mas para a Academia de Polícia você vai ter que estudar, meu filho. Porque ele está perguntando qual é o fator condicionante da criminalidade. Fator condicionante da criminalidade, ou ele vai ser um fator interno, ou ele vai ser um fator externo. A resposta desse caso era, excelência, por ser um motivo religioso, trata-se de um fator condicionante sociológico ou fator condicionante exógeno da criminalidade, por envolver fatores sociais. O cara vai te olhar e vai falar, meu Deus, eu preciso fazer uma pergunta mais difícil para ele, porque ele está sabendo tudo.